Transpassaram água e sangue saíram, e olhando para cima, Jesus deu um brado, o céu se abriu. Venderam-se as pedras, o véu do templo se rasgou. O centurião, olhando a esta cena, Deus glorificou. Agora eu tenho satisfação em meu coração, porque encontrei em Cristo a paz, doce comunhão. Jesus derramou seu sangue inocente para me resgatar. O seu corpo ferido foi para as minhas feridas sarar. Era por mim, aquele madeiro, era pra mim. O amor de Jesus foi tão grande assim, morrendo na dura cruz, que era pra mim. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma mensagem do Evangelho. Está aqui no livro do profeta Malaquias. É um texto que remete aos finais dos dias e às coisas que Deus irá fazer. Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros das estrebareiras, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, de Gênesis até Apocalipse, faz referência ao grande e terrível dia do Senhor. O apóstolo Paulo, na cidade de Atenas, clamou dizendo que Deus um dia trará justiça, juízo sobre este mundo, por meio do varão que destinou a Jesus Cristo, como Pedro diz em Atos capítulo 10, a quem o constituiu juiz dos vivos e dos mortos.
Paulo disse para o jovem Timóteo, antes de partir da terra para a glória, que Jesus Cristo irá julgar na sua vinda e no seu reino os vivos e os mortos. Está escrito no livro do profeta Amós: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. O apóstolo Pedro, ele diz que o dia de Deus será dia de densas trevas, dia de escuridão. Jesus falou que quando vier, não achará fé na terra. Os efeitos da volta de Jesus, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor de muitos, a maldade, a violência, tragédia, guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, terremotos em vários lugares, fome em toda parte, a doença está assolando o homem, mas isto é o princípio de dores. Jesus diz que estas coisas é necessárias que aconteçam, mas a Bíblia diz: preparai-vos e estejais preparados, porque Jesus virá como ladrão de noite, e muitos vão ser pegos de surpresa, não vão perceber quando ele vier buscar a igreja. Mas de antemão Deus está te avisando para que você conserte a sua vida, põe em ordem a tua casa com Deus, ande com a sua consciência limpa, pura, diante de Deus e diante dos homens, porque todo pecado oculto um dia será trago à luz. A manifestação da luz revelará os mais profundos e ocultos pecados que o homem um dia tentou esconder do seu semelhante, do seu amigo, do seu esposo, da sua mulher, dos filhos, dos patrões, de quem quer que seja. As Escrituras dizem que aquele que confessa o pecado e não pratica alcançará a misericórdia, mas aquele que encobertar suas transgressões nunca prosperará. Está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Jesus falou em Lucas capítulo 16, que o reino de Deus, todo homem prega força para entrar dentro dele. Jesus diz que a porta que conduz o homem à salvação é estreita, apertado é o caminho, e são poucos que encontram. Não ameis o mundo, não ponha o teu coração neste mundo, não espere de homem algum resultado ímpar, porque só em Jesus o homem encontra a salvação, redenção, justificação, perdão de pecados, vida eterna. Debaixo dos céus, em nenhum outro nome há salvação, nenhum caminho que o homem trilhe sem ser Jesus levará ele ao céu. Nenhuma religião te salva. Aparecida, Lourdes, Conceição, Buda, Xexenoê, Alá, Confúcio, Maria Padilha, Zé Pilintra, nenhum nome poderá te dar vida eterna, salvação. As Escrituras dizem que diante do nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará. Eis que como fornalha o dia do Senhor vem ardendo, o dia que está para vir os abrasará. Na primeira
vez que Deus trouxe juízo sobre o mundo onde a perversidade, a maldade era contínua nos pensamentos do coração do homem. E naqueles dias estavam acostumados com viver, com a prática do pecado, vivendo, se esqueceram de Deus completamente, colocaram uma vida medida aos valores terrenos e viviam uma vida na curtição, na era antiga, aos dias antigos de Noé, em que aquela humanidade vivia no comer, no beber, no casar, no divorciar, não queriam considerar nada, apenas a curtição, os prazeres, a luxúria. Eles viviam mais preocupados com o divertir-se, com felicidade aonde não existe, porque de modo algum você vai encontrar paz no cigarro, na maconha, no pó, na cocaína, no crack, na pedra. De modo algum você vai encontrar paz no sexo fora do casamento, na traição, na bebedeira, na curtição, nas noitadas, nos prazeres que a vida te oferece, que são ilusão, é engano do pecado, é engano de Satanás, é engano do teu coração, achar que essas coisas são proveitosas para o teu bem-estar, para o teu viver. Estão somando ira, estão somando condenação para a tua própria vida. Deus trouxe juízo, as águas do dilúvio, e no livro de Gênesis diz que as comportas dos céus foram abertas, a água descia do céu, os abismos foram abertos, a água saía da terra, e em poucos dias as águas do dilúvio cobriu todo o monte alto, morreram afogados. As escrituras diz na carta do apóstolo Pedro que 8 vidas se salvaram, 8 vidas escaparam. Jesus falou que são poucos os que vão encontrar e vão conseguir entrar na porta estreita. São poucos os que serão salvos. A Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, certamente estará o teu coração. A concupiscência dos olhos da carne passa. Quem amar os prazeres empobrecerá. Deleita-te em Deus, espera no Senhor, porque do Senhor vem a salvação. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 7, largue a porta, espaçoso o caminho, que conduz muitos à perdição, e são muitos que entram, porque cada escolha tem consequência. Tudo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que o homem está fazendo, um dia Deus vai julgar. O melhor caminho que você deve tomar é o caminho do arrependimento, porque a soberba te levará ao inferno, o teu orgulho te levará ao inferno, e Deus abaterá todo homem soberbo. Deus humilhará aqueles que morreram sem salvação, hão de ressuscitar para receber
o galardão da injustiça, a recompensa das suas obras, condenação, porque os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E olha que Deus deu tempo. O que sucede ao justo, sucede também ao ímpio. Sol se levanta sobre bons e maus, chuva desce sobre justos e injustos. Agora a decisão está contigo. O que aproveita é ganhar o mundo todo e perder a salvação. O que aproveita é aproveitar a vida do jeito que a música toca, se no fim vai terminar no inferno, fogo, choro, pranto e ranger de dentes. Que adianta ostentar uma vida de luxo aqui na terra, se no fim das contas vai parar no inferno? É melhor morrer aleijado, cego, manco, coxo. É melhor morrer pobre e ir para a glória, como foi Lázaro, morrer salvo, do que ter uma fortuna avaliada em milhões e ir morar no inferno e passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Deus está dando tempo para o grande, para o pequeno, para o rico, para o pobre. Ambos ouçam a palavra de Deus, se convertam, arrependam-se, façam obras dignas de arrependimento. Salvai-vos dessa geração perversa, porque um dilúvio não é de águas, mas é fogo. As Escrituras dizem que a terra está sendo reservada para o dia do fogo. Os moradores da terra se lamentarão, prantearão, porque viraram as costas para Deus, desprezaram a palavra de Deus, zombaram de Deus, escarneceram de sua mensagem. E o apóstolo Tiago diz que esta palavra poderia salvar as suas almas, a qual pode salvar. A salvação não está no catolicismo, não está no espiritismo, não está no candomblé. A salvação não está na universal, na mundial, na internacional da graça. A salvação está em Jesus. Jesus Cristo disse que todo aquele que vive e crê em mim nunca provará a morte eterna. A primeira morte é física, a que todos os conhecem, mas a Bíblia fala de uma segunda morte, é a morte espiritual, a morte eterna. O corpo e a alma se encontrarão novamente, o espírito voltará a Deus que o deu. E diz a palavra de Deus em João capítulo 5, que os que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram mal ressuscitarão para a condenação. Este bem e este mal não está relacionado com um prato de comida que se dá a um morador de rua, ou uma gorjeta que se dá a alguém que peça. Está relacionado à obra de Cristo, pela crença naquilo que Cristo fez na cruz, porque toda benfeitoria que Deus fez em Jesus, ela é certa e justa e poderosa para salvar a qualquer pecador que crê, como diz no livro de Romanos capítulo 3, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé no nome de Jesus. Em Atos capítulo 10 diz: e todos os que creem em seu nome receberão o perdão dos seus pecados. Jesus diz que veio para dar vida e vida com abundância. É a palavra de vida, a palavra eterna, é a mensagem de Deus para a tua vida. Coloque em ordem,
sai do adultério, sai da fornicação, sai da pornografia, sai do mundo do crime, sai do mundo da bebedeira, sai do mundo da orgia, fuja da homossexualidade, sai da vida pecaminosa e ande direito com Deus. Melhore as tuas obras diante de Deus, porque o Filho de Deus veio a este mundo, na cruz foi crucificado, as injúrias que sofrera, as perseguições que enfrentou, a maldade do homem era tamanha, que eles queriam matar Jesus apedrejado, eles queriam o lançar de um despenhadeiro, mas Jesus, para cumprir as profecias dos profetas, ele viveu tempo suficiente, e as obras que ele fez, se fossem registrar nos livros deste mundo, não seriam suficientes. Mas em João capítulo 20, está escrito: estas foram escritas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que em seu nome tenhais vida eterna. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode interceder por você, miserável pecador. Aparecida não pode rogar por nenhum pecador, nem agora nem na hora da morte. Buda não pode salvar, nem trazer sorte, nem perdoar pecados. Mas Jesus Cristo, o único que teve autoridade, autonomia em dizer: eu sou o caminho. Buda não falou isto, Maria não disse estas palavras. Nenhum homem na história que já viveu, existiu na terra, ou que vive atualmente, tem autoridade ou poder ou autonomia em dizer que ele é o caminho que leva o homem a Deus. Mas o caminho é estreito, requer de cada um renúncia, porque se você não aborrecer a sua própria vida, se você se tornar um amante de si mesmo, se você se tornar o seu próprio Deus, você se constituirá inimigo de Deus, porque todos os deuses serão destruídos. Deus está irado com o Brasil, porque a magia está de leste a oeste, de sul a norte, a feitiçaria está predominando, a idolatria está aumentando, o lesbianismo aumentou, a homossexualidade aumentou, a podridão do pecado está escancarada aqui no Brasil. Deus vai trazer juízo sobre o Brasil, porque é um povo hostil, que não quer se arrepender dos seus pecados, de suas maldades, porque o orgulho do homem está incitando a ira de Deus, e o homem está pagando para ver do que Deus é capaz. Lá do inferno o rico clamava misericórdia, e passou-se a vez dele, e as pessoas estão na onda do Zeca Pagodinho: deixa a vida levar, vida está levando ela. Está dançando funk, rebolando até o chão, e está preocupado só em curtir. Ouve Racionais e acha que é ladrão, porque a influência do diabo está levando você à ruína, à perdição. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele te arranca do poder de Satanás, ele te converte das trevas para a luz. Só Jesus pode fazer uma limpeza interna em você e exterior. Só Ele pode te arrancar da bebedice, só Ele pode te arrancar do crime. Só Jesus Cristo de Nazaré pode transformar a sua vida.
Deus não muda a aparência do homem, Deus muda o coração do homem. E tudo mais que o homem fizer pelo visível é a demonstração do poder e a eficiência de Deus em sua operação magnífica de transformar o mais vil pecador. Deus abençoe. Só Ele tem o poder e a capacidade de reger a vida de um homem em seus caminhos. Como diz no livro de Provérbios, pondere os teus pés no caminho da justiça. Tenha temor diante de Deus, porque uma geração que não teme a Deus tende a fracassar, tende a sofrer. Amém? Um povo que não teme a Deus, que não teme ao Senhor Deus, nada vai de bom, tudo se torna pior. No convívio é só desgraça, não há paz, não há alegria, porque só do Senhor vem a alegria, só do Senhor tem paz, só no Senhor existe misericórdia, compaixão. E este dia que está para vir, não vai restar raiz nem ramo dos ímpios que viveram na impiedade. Os homens de Sodoma e Gomorra eram ímpios, eles praticavam obras impiedosas, viveram impiamente na terra. Sodoma e Gomorra, duas grandes capitais que influenciaram mais 5 cidades vizinhas delas. A influência de Sodoma e Gomorra contaminou 5 cidades que foram também destruídas e reduzidas a cinzas. Na Coreia do Norte não aceita as novelas do Brasil porque é perversas. Tem países como Coreia do Norte que não quer saber de brasileiros porque eles estão transmitindo pecado, maldade, violência, tudo que não mais presta. A influência de Anitta tem feito de muitas mulheres perversas, prostitutas. A influência desses homens tem feito de muitos prostitutos, ladrões, beberrões. Por que não busca imitar Jesus? Porque Jesus não roubava, Jesus não matava, Jesus não trapaceava, Jesus andava honestamente. Por que não busca imitar o apóstolo Paulo? Porque Paulo imitou Jesus. Paulo não era corrupto, Paulo não era ladrão, nem mercenário. Mas querem ser igual o Mano Brown, querem imitar o Neymar, querem ser igual o Fenômeno. Querem ser o Pablo Vittar, querem ser igual Cássia Ellen, querem imitar os ídolos, mas não querem imitar os homens de Deus. A destruição vai chegar, o acerto de conta vai chegar. E o que importa em que uma geração como esta, tanto faz, tanto fez, deu certo, se não deu certo, tenta outra vez, casou, separou, tente de novo, aí vai bater recorde, mas não querem ouvir os conselhos de Deus. Deus vai julgar os adúlteros, os fornicadores. A Bíblia diz na primeira epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 10, não erreis, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Uma dose é suficiente para te deixar embriagado. Mas a pessoa compra caixas de cerveja, ela quer ostentar, quer curtir churrasco, breja gelada, desce redondo. Lá para o inferno você não vai descer redondo, você vai descer de uma vez.
Por isso que o conselho de Deus é: enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis do vinho em que há contenda. Porque se você for assistir um show, tem droga, tem bebida, tem sexo, tem tudo que não presta. Se você for para um estádio assistir futebol, tem droga, tem cerveja, tem tudo que não presta. Tem morte, tem violência, tem assédio. Mas é certos ambientes que agradam aos ímpios. É por isso que ele está lá como pipoca, pulando, divertindo-se. Mas virá juízo de Deus sobre este mundo. Enquanto há tempo, arrependa-se, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não estáis preparados. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, porque eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que sobre a terra enviarei fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas é de ouvir as minhas palavras. Correrão de um lado até o outro lado, de um mar a outro mar, buscando pelas palavras do Senhor, e não as acharão. Porque hoje você tem esta bússola que te leva ao céu, mas muitas das vezes você encontra na rua, jogada nas esquinas, nas lixeiras. É o que estão fazendo com a palavra de Deus. Dificilmente você vai encontrar uma nota de 100 na rua jogada. Você não vai encontrar um videogame na rua de bobeira. Você não encontra um celular da Apple de qualquer maneira aí jogado. Mas você vê várias vezes por onde você passa um folheto da palavra de Deus. Você vê Bíblias jogadas, porque para muita gente é descartável, mas um dia vai fazer falta, como fez para aquele miserável rico que morreu sem salvação e pediu uma gota de água. A água na Bíblia representa a palavra de Deus, que alimenta a alma do homem, que sacia a sede e a fome do homem. Mas o homem está fazendo pouco caso, porque quando na época do Bolsonaro soltou o tal do auxílio emergencial, era filas e mais filas, sol quente, e o povo queria receber o que era direito dele. Mas aqui é gratuito a salvação, e você não vê ninguém fazendo fila, ninguém desesperado, eu sou o primeiro, me dê. É porque Neymar não está aqui, a Anitta não está aqui, a Ivete Sangalo não está aqui. Porque se os ídolos estivessem aqui, o metrô Campo Limpo já teria lotado. Rede nacional, transmissão ao vivo. Mas é Jesus, é a palavra de Deus. E são poucos que se importam em querer ouvir. E bem-aventurado é quem ouve a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus. Porque os nossos dias são maus e tende a piorar. A previsão bíblica é que vai piorar. Mas você e sua casa se salve, como Noé e a sua família foram salvos. Não queira salvar o Brasil, salve você. Sabe como é que você se salva? Crendo em Jesus, obedecendo a sua palavra e andando em conformidade a esta palavra. Não é se enfrentar numa religião e falar que é evangélico e está tudo certo com Deus. Vai no dia de culto na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, na segunda e acha que está tudo certo. Mas a língua não para no lugar. Fala mal de um, fala mal de outro. Trapaceia a mente, rouba, furta. Tem que haver mudança. O teu caráter tem que ser forjado por Deus. Você não tem mais que compactuar com o mal. Agora você anda na luz, você é filho de Deus.
se você omitir a verdade a quem está diante de você, porque está com medo de perder a amizade, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz, se você vê um cego ir em direção ao buraco e não avisar ele, Deus vai querer conta do sangue daquele cego que morreu e foi para o inferno. Mas se você for lá e avisar para ele, e ele nem sequer quis dar ouvidos, Deus não vai requerer das suas mãos o sangue daquela pessoa. Tem gente que só quer ser crente tendo dinheiro na carteira, na conta, roupa para vestir, comida para comer, família cheia de saúde, para viajar para lá e para cá. Mas quando falta gás em casa, falta dinheiro para pagar as contas, aí eu não quero mais ser crente. Aí vai voltar para a vidinha de antigamente, vai encher a cara, vai comprar tênis de R$1.000, vai comprar roupa de marca e vai curtir carnaval. Então curte à vontade, aproveita a entupir suas veias de cocaína, aproveita para encher sua barriga, essa pança de cerveja gelada, porque isto só é por tempo determinado. Mas se você realmente decidido estiver por Jesus, aonde você estiver, seja fiel. Não negue a sua fé. Não volte para trás. Quem gostou ou não gostou, continue servindo a Jesus. Porque o diabo não quer que você sirva a Deus. O diabo quer que você viva do teu jeito. Viva do jeito que acha que é melhor. E não é do nosso achar. Porque o nosso achar não se enquadra na verdade de Deus, com aquilo que diz respeito à palavra. O nosso achar, no fim das contas, é perdição. Mas Jesus veio para realmente nos achar, e Ele nos encontra, porque a sua palavra, ela é lâmpada, é luz, ela é a verdade. É através da palavra que conhecemos a verdade. Porque se depender do diabo, ele nunca vai falar para nós a verdade. Se depender dos ímpios, eles nunca vão falar a verdade. Mas Jesus fala a verdade. O servo de Deus tem por obrigação falar a verdade. Porque nenhuma mentira provém da verdade. Quem mente é filho do diabo e vai para o inferno. Então a verdade, ela cura, ela fere, ela liberta, ela salva, ela transforma e leva para o céu quem a pratica. O Senhor Jesus fala aqui em João capítulo 3, e versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E hoje em dia, já não estão suportando ouvir a verdade, como Paulo diz. Tem coceira nos ouvidos. Estão voltando às fábulas. É o tal do Papai Noel que faz sucesso. É o Robin Hood. É o Superman. É o Batman. Porque os heróis da fé, que a Bíblia descreve em Hebreus 11, se você falar para uma criança recitar apenas um, ela não conhece. Mas se você pedir para um filho de idólatra recitar a escalação toda do Corinthians, ele fala até os reservas. Ele até sabe quem vai ser contratado para este ano, para compor o elenco do time dele. Ele não conhece Gideão. Ele não conhece Asaf. Ele não sabe quem é Esaú. É tempo de arrepender-se. E o tempo é agora, não é depois. Não é amanhã,
não é daqui a algumas horas. A Bíblia diz hoje: se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração. Hoje, porque o amanhã não existe. Eu não sei se vou dormir, se vou acordar. Ninguém sabe. Ninguém pode afirmar que amanhã vai trabalhar, amanhã vai viajar, amanhã vai fazer isso ou aquilo. Porque a última palavra vem de Deus. Davi disse em Salmos 3, eu deitei, dormi, me levantei porque Deus me despertou. Se vivermos, se morrermos, somos do Senhor, quem está em Jesus. O viver, o respirar e todas as coisas vem de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Jesus. Você que se desviou dos caminhos do Evangelho. Você que ainda não confessou a Jesus Cristo como senhorio de sua vida. Hoje é o dia aceitável. Eis o dia de tua salvação. A palavra está junto de ti, na tua boca. Pois se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe.